A psicanálise teve sua origem na ciência aplicada nas práticas clínicas de seu fundador, Freud. Formado em medicina, Freud voltou seus interesses a desordens neuróticas. Freud observava os fenômenos psíquicos de seu interesse em seus pacientes, amigos, familiares e também em si mesmo. A partir das interpretações sobre suas observações, Freud construiu os conceitos psicanalíticos, que eram diretamente relacionados a aspectos pessoais de sua vida. Por isso, Freud influenciou a psicanálise com todo o seu repertório cultural, como a mitologia grega e a literatura. Concomitante ao desenvolvimento da psicanálise, estava o antissemitismo, a Primeira Guerra Mundial, onde começou a difusão internacional da psicanálise. Segunda Guerra Mundial e Revolução Russa, que resultaram na incorporação de novos problemas em novos contextos culturais. Para Freud, o ser humano é um sujeito cínico, clivado, em permanente conflito interno, incapaz de se autoconhecer e se autodominar por completo. Freud afirmou que nada aconteceu ao acaso, e muito menos processos mentais. Há uma causa para cada pensamento, para cada memória revivida, sentimento ou ação. Cada evento mental é causado pela intenção, consciente ou inconsciente, e é determinado pelos fatos que o precedem. Assim, a mente seria dividida em consciente, inconsciente e pré-consciente. Segundo Freud, o consciente é somente uma pequena parte da mente, incluindo tudo o que estamos cientes num dado momento. O pré-consciente, estritamente falando, o pré-consciente é uma parte do inconsciente, uma parte que pode se tornar consciente com facilidade. No inconsciente estão elementos instintivos não acessíveis à consciência. Além disso, há também material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido. Este material não é esquecido nem perdido, mas não é permitido ser lembrado. As motivações inconscientes são disponíveis para a consciência de forma disfarçada. Sonhos, lapsos de linguagens são exemplos dissimulados de conteúdos inconscientes não confrontados diretamente. Freud virou-se para a forma como se dava o processo de repressão e passou a adotar os conceitos do id e ego e superego. O id é o reservatório inconsciente dos pulsões, as quais estão sempre ativas, regido pelo princípio do prazer. O id exige satisfação imediata desses impulsos, sem levar em conta a possibilidade de consequências indesejáveis. O ego é um equilíbrio entre o id e o superego. Um eu saudável proporciona a habilidade para adaptar-se à realidade e interagir com o mundo exterior de uma maneira que seja cômoda para o id e o superego. O superego serve como sensor das funções do ego, sendo a fonte dos sentimentos de culpa e medo e de punição. Superego, regras, moral, ética. Ego, consciência, id, instinto. A psicanálise se destaca como objeto de estudo e métodos altamente diferenciados, como o uso do divã, que era o lugar da fala. Hipnose, acesso ao conteúdo inconsciente. Sob hipnose, o paciente recorda e revive um evento que lhe foi traumático, externalizando e descarregando afetos não manifestados na ocasião do trauma. Mas nem todos os pacientes são hipnotizáveis. Os efeitos provisórios fizeram Freud trocar a hipnose por método de associação livre, que consistia em deitar o paciente no divã e encorajá-lo a dizer o que viesse à sua mente. Freud analisava todo o material que aparecesse e buscava entendê-los e encontrar o desejo, temores, conflitos que estivessem além do conhecimento consciente do paciente. Com a morte de Freud, a psicanálise teve problemas em consolidar-se como uma doutrina teórica homogênea. Então, a partir da década de 1930, foi fundada a IPA, uma entidade normativa voltada para a delimitação dos critérios profissionais. O movimento humanista emerge em defesa de uma psicologia capaz de considerar o ser humano em sua totalidade e singularidade. Mas para entender o humanismo dentro da psicologia, precisamos entender o humanismo como um movimento histórico que afeta vários campos do saber. Temos que considerar que o ser humano não é uma teoria, não é uma filosofia e nem uma psicologia. É um movimento implícito na historicidade das ideias que afloram em diferentes campos de diferentes formas.
5 grandes momentos das ideias psicológicas dos movimentos humanistas são: o humanismo ideal ou clássico, que caracterizou-se pela defesa da individualidade, da singularidade e da expressividade restrita. Estimulou a busca por liberdade e independência, fundamentou transformações políticas e econômicas e tem como correlato político e social liberal. O humanismo romântico, que caracterizou-se pela defesa da liberdade, individualidade e expressão plena dos sentimentos. Tem como correlato político a Revolução Francesa. O humanismo individual, com um regaço de valores como independência, hedonismo, dissidência, tolerância, permissividade e autoexpressão. Promoveu mudanças sociais e políticas no sentido da liberdade e da igualdade. Na psicologia, acolheu novas propostas e teorias. Psicoterapias de grupo, como psicodrama, a gestalterapia, entre outros. Tem como correlato político a democracia. Humanismo social. Caracterizou-se pela revolta contra as injustiças e desigualdades. Na psicologia, fundamentou o desenvolvimento da abordagem socio-histórica. Todo esse contexto histórico fundamentou uma psicologia humanista que tem várias faces e que se ramifica em várias abordagens, o que dificulta qualquer definição de psicologia humanista. Então, Schaffer resumiu os pontos principais em comum das abordagens humanistas. Tem como ponto de partida a experiência consciente com bases filosóficas e metodológicas do existencialismo, onde o homem é um projeto soberano e livre em escolhas e situações, e da fenomenologia, que é um método descritivo e reflexivo para estudo da experiência consciente. Abordam o ser humano em sua totalidade e integridade. Entendem a condição humana como limitada pela relação eu, corpo, outro mundo, mas nem por isso destituída de liberdade e autonomia. Trabalham com uma metodologia antirreducionista. O ser humano é visto como um todo. Assumem uma ética fundamentada na possibilidade de escolha e na exequibilidade da redefinição do sentido da vida. Como exemplos de abordagem humanistas, temos o psicodrama, fundada por Jacob Levi Moreno, utilizando os métodos dramáticos. Para a terapia, a ação dramática é um recurso para facilitar a pesquisa e reflexão sobre determinado tema ou expressão da realidade implícita das relações interpessoais. Gestalterapia, fundada por Frederic Fromm na década de 1950, o foco da psicoterapia é orientar a atenção daquele que está em atendimento para o aqui e agora, focando mais no para quê do que no porquê. O todo é maior do que a soma das partes.